E aí, antes de entrar em inteligência artificial, aqui a gente vai falar alguns temas importantes. Eu queria ver se alguém aí tem alguma dúvida. Deixa eu ver aqui no chat. Deixa eu ver como faço para entrar no grupo de Zap. Daniel, tive um probleminha com o WhatsApp Business aqui, não estou conseguindo botar pessoas no grupo, mas eu tinha mandado um link com o convite, mas deu erro agora, né? Assim que voltar, eu mando o link de novo para vocês aí por e-mail e vai dar tudo certo. O Rondinelli perguntou se o vídeo ficará disponível no YouTube. Vai ficar disponível no YouTube uns dias, sim, e provavelmente talvez a live fique disponível, né? Mas assim, o curso ele é acompanhado de um monte de materiais que vai ficar disponível lá no portal da Árvore. A gente vai ver ele juntos aqui e tem bastante material para a gente falar por lá. Dev Next Frontier, sucesso, Léo, parabéns pela iniciativa. Pô, queria saber quem é você, Dev. O Newton mandou aí, obrigado, Newton, boa noite. Tentei entrar no grupo do Zap, o Limp expirou, deu problema no Zap, daqui a pouco volta. O Renato falou, eu fiz curso de HBase e Solar com o Léo, fera demais. Pô, Renato, é verdade, você tava no início ali da história da Semantics, né, Renato? Pô, que bacana ver você por aí, cara. Daniel Capeleto, grato. Nani mandou muito sucesso, obrigado para todo mundo. Deixa eu até dar uma olhada aqui. Aí já tem 36 assistindo a live, excelente. A live tá funcionando aqui já no YouTube. Tô vendo aqui as mensagens, ó, tem as mensagens do chat aqui. Ah, tem mais mensagem aqui, agora que eu vi. Pera aí. Parece que não entrou todo mundo aqui, não. Adriana mandou boa noite, Marisa mandou boa noite. Juan Caetano, boa noite para vocês. Tô vendo aqui, tem mais mensagem no chat, né? Tô vendo aqui Juan Caetano, Daniel Capeleto, Celso, Vanessa, Letícia, Daniel, Karina, Pedro, Daniel, tudo bem com vocês? Bacana, bacana. Muito legal ter muita gente aqui, ex-alunos também. Muito bacana. Então é isso, vamos entrar aqui na história de inteligência artificial. Antes, deixa eu só dar uma olhada aqui, deixa eu só mudar a cena aqui. Peraí. Deixa eu tirar a câmera. Beleza. Bom, tem o pessoal aqui no Discord. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Tá a Maria Rosa aí. Deixa eu dar uma boa noite. Boa noite pra Maria. Tá me ouvindo aí, Maria? Apertei o botão errado. Tô esperando aí, não sei se ela tá ouvindo. Mas assim, pessoal, quem quiser fazer perguntas por voz, por vídeo aqui, participar da live, é só entrar ali no Discord. O Discord tem lá o nosso grupo IA para todos. Deixa eu até ver se entrou mais alguém aqui. Entrou mais gente aqui, deixa eu botar mais vocês aqui dentro. Pronto. Prontinho, é só entrar naquele link lá que vocês vão entrar aqui na live e aí eu vou compartilhar com vocês aqui no Discord. E aí no Discord tem até outra câmera aqui, ó. Uma câmera aqui bem robotizada aqui. Mas é isso. Então tá aí, o Discord tá aí para vocês também. Eu vou abrir espaço para dúvidas, então vocês podem perguntar aqui no chat. Mas vocês também podem perguntar na aba de comentários do site da Arvor e também podem comentar aqui na nossa sala aqui do Discord, tá? Eu só vou deixar aqui o microfone aberto aqui também na sala do Discord. Quer dizer, aberto não, tem que deixar fechado. Eu vou deixar ele fechado na sala do Discord, tá? Porque senão vocês vão ouvir a live e o Discord juntos aí, ficar ruim.
Então eu vou só falar aqui pela live e a gente continua por aqui. Então, voltando, vamos falar aqui da inteligência artificial, a história e evolução da IA. E a gente tem dois personagens importantes para falar desse assunto. Aqui pela live. E a gente... Alguém entrou aí. Que ligou o microfone, desligou. Mas depois, quando eu abrir espaço para dúvidas, a gente fala aí dentro, tá? Mas estou convidando todo mundo que está entrando ali no Discord. O Discord vale a pena, porque dá para acessar pelo celular, pelo computador, é bem bacana e a qualidade do áudio e do vídeo é muito boa e não tem limite para usuários, então pode entrar um monte de gente aí. Então, maravilha! Então vamos falar aqui dos nossos dois personagens, Grace Hopper e Alan Turing. Esses dois são muito importantes. A Grace Hopper é importante porque ela desenvolveu uma das primeiras linguagens de programação mais alto nível que existem, que é o COBOL. COBOL, que é aquela linguagem aí para quem é de TI. Aliás, eu fiz uma análise aqui para saber da turma quem é quem, né? E eu descobri aqui que a maioria de vocês é de tecnologia. Então, maravilha! Vai ser um curso divertido aí, pessoal de TI, porque a Grace Hopper é um exemplo clássico da história da computação que muita gente não conhece. Muita gente não sabe que é uma mulher que criou o COBOL, mas ela não só criou o COBOL, ela criou as bases para a computação distribuída. Criou não, né? É que ela falava de um jeito simples, ela falava o seguinte, poxa, se eu posso usar 2 bois para carregar uma carruagem pesada, né, uma carga pesada, por que eu não posso usar computadores em paralelo para fazer processamento pesado? E dessa ideia que a gente chegou onde a gente está hoje, né? Na computação distribuída, que evoluiu muito desde os anos 90 para cá com as ideias do Google, inclusive continuou evoluindo com as ideias do Google, né? Para quem trabalha com assunto, tem uma tecnologia nova que são os Kubernetes, que hoje é a base da computação distribuída no mundo, né? Então, o Kubernetes também foi inventado pelo Google. Então, são tecnologias que vem avançando e mesmo as suas versões mais modernas, também é o Google que está puxando essas inovações da computação distribuída. E o Alan Turing, que é o grande matemático visionário, responsável por quebrar o código da Enigma. O que é Enigma? Enigma é um sistema de criptografia que foi usado pelos nazistas antes da Segunda Guerra, né, Mundial e durante. E a Inglaterra, com a ajuda do Alan Turing, conseguiu criar um sistema que conseguia, ao interceptar as mensagens, conseguia descriptografar essas mensagens. Até a gente fez durante essa semana do curso aí, a gente fez um trabalho de marketing aí, no qual a gente fez uma brincadeira de quebrar um código para descobrir um cupom. E ao longo do curso a gente vai tentar quebrar esse código aí também, junto com vocês. Mas a ideia é justamente isso, porque o Alan Turing, como ele tinha as mensagens, mas ele não tinha a chave de como ele poderia testar e descriptografar, ele criou um mecanismo bem complexo que conseguia pegar as mensagens e aí conseguia pegar a chave correta e aí usando uma cópia lá da máquina Enigma, ele conseguia colocar a chave e digitar e aparecia o texto correto. Então é chamada lá da máquina de Turing, né? Essa máquina de Turing aplicava conceitos básicos de machine learning. Basicamente, ele ia alimentando essa máquina com mensagens e com significados diferentes. A máquina aprendia com isso e devolvia a predição final lá para o usuário. Então, o Alan Turing é extremamente importante. Ele é um personagem importante e controverso, porque tem um filme sobre ele que se chama A Arte da Imitação. Eu super recomendo que vocês assistam. Afinal de contas, é um filme histórico, lógico, está dramatizada a história dele ali. Porque na época ele sofreu um preconceito muito grande, porque ele era homossexual. E na Inglaterra o homossexualismo era proibido nessa época.
Por isso ele foi condenado a sofrer ali uma castração química. Isso deixou ele profundamente deprimido e no final de sua vida ele acaba se suicidando. Mas ele foi o responsável por quebrar o código criptográfico dos nazistas, utilizando uma técnica matemática que hoje a gente chama de machine learning, né? Então tá aí. Ele escreveu papers também falando sobre o jogo da imitação, a capacidade de computadores de mais ou menos pensar como ser humano. E a gente vai chegar nisso agora, né? Porque estamos chegando nessa era aí em que isso pode se tornar cada vez mais possível. O que eu estou falando disso é chegar na inteligência artificial geral, que a gente não chegou ainda. A gente está aqui falando da generativa, que já é impressionante e já consegue simular um pouco o pensamento humano. Bom, esses dois personagens são importantes para compor essa história, né? A Grace Hopper, como eu expliquei, ela criou o primeiro compilador de código, liderou aí o desenvolvimento... eu estou em cima do texto aqui. O desenvolvimento do COBOL, popularizou... Ela que popularizou o termo debugging, porque foi ela que um dia tinha um código que não estava funcionando, e naquela época o computador tinha válvulas, e na verdade era uma mariposa que entrou dentro da máquina. Então foi daí que surgiu o termo bug. Vejam vocês, porque realmente era um bug dentro da máquina, um inseto. Ela foi contra-almirante na Marinha dos Estados Unidos e deu as bases para a computação distribuída. O Alan Turing fez a máquina de Turing, quebrou o código Enigma, propôs o teste de Turing e é o grande, digamos, o que o Nikola Tesla é para transmissão elétrica e para eletricidade como um todo. O Alan Turing é para inteligência artificial. E muita gente tem falado isso, né? Que a inteligência artificial é a nova eletricidade, né? E pode ser que seja isso mesmo. Bom, o Alan Turing tem essa foto dele ao lado da Enigma. Era um cara que tinha uma visão matemática assim muito ampla. Ele tinha características assim de autista, né? Ele pensava fora da curva, ele era muito diferente. E realmente era uma pessoa muito à frente do seu tempo ali na questão da inovação matemática e computacional. Isso fez com que ele se destacasse e conseguisse esse espaço aí para entrar nesse projeto, e nesse projeto ele se deu muito bem e conseguiu quebrar o código da Enigma. Eu adoraria colocar um trecho do filme que eu deixei no material de vocês, só que não posso, porque parece que o YouTube está dando strike em todo mundo que coloca esse vídeo aí. Então, eu deixei no material lá no site da Harvard para vocês um trecho do filme que mostra o momento que ele tem um insight para descobrir as chaves que são usadas nas mensagens criptográficas. E eles vão testando essas chaves, tipo, por exemplo, Heil Hitler, ou outras parecidas, que eles tinham ideia ali que poderiam funcionar. E essas chaves foram quebrando as mensagens, e tem um momento em que ele tem essa ideia. É muito interessante esse momento. Vale a pena ver o filme para ver esse trecho aí. E logo depois que eles descobrem o que os nazistas estão falando, e eles descobrem muita informação relevante, eles percebem que a informação é meio preocupante. E aí eles têm que tomar uma decisão. E aí vem aquela história de grandes poderes, grandes responsabilidades, né? Depois que quebrou o código dos nazistas, você tinha que tomar cuidado para não revelar que você quebrou o código, porque daí vocês perderiam o código no futuro. Então tá aí a questão do Turing, e o trecho do filme tá lá no nosso material, tá? Vocês podem assistir por lá. Quando a gente fala de inteligência artificial como um todo, é necessário entender que existem 3 ramos diferentes. Existe o ramo da robótica, que envolve a parte de mecatrônica, automação de processos industriais, às vezes corporativos. Tem a ver com automação como um todo, hoje, né? Quando a gente fala de machine learning, que é outro campo do conhecimento da inteligência artificial, a gente está falando de matemática, de estatística, a gente está falando de programação, códigos, algoritmos, né? Então a gente está falando disso. E quando a gente fala de processamento de linguagem natural, a ideia é justamente você ter
mecanismos e algoritmos que consigam entender linguagem natural. Ou seja, que consigam compreender o que é uma palavra, se aquela palavra, por exemplo, é um substantivo, se ela é um verbo, se aquela frase ela tem sujeito, verbo e predicado, ou então ainda permitir que eu indexe um conteúdo de texto para depois eu fazer uma busca daquele mesmo texto. Tudo isso são técnicas de processamento de linguagem natural. O processamento de linguagem natural é um pouquinho diferente das outras técnicas aqui, mas é extremamente importante em robótica, né? Nos últimos anos, assim, a gente teve uma evolução constante de algoritmos de processamento de linguagem natural, começando com o Google, um buscador de texto de linguagem natural, passando aí por soluções como a Alexa, assistentes como a Siri, né, que você consegue operar com inteligência artificial. Olha, fui falar o nome da Alexa, ela já está se manifestando aqui. E aí, você tem ainda a possibilidade de trabalhar com tecnologias mais avançadas ainda, usando linguagem natural. Antigamente, para você interagir com o computador, você tinha que usar a sua habilidade ali de programação, desenvolvimento. Mas agora, com IA generativa, a gente está quase interagindo com o computador usando linguagem natural. E essa é a última evolução, que é a IA generativa, né? Então são soluções que vão expandindo e vão realmente escalando com o tempo, incrementando uma na outra. Agora, o processamento de linguagem natural que a gente está discutindo aqui é o mais avançado que a gente já teve na história. Bom, então a robótica, digamos que na robótica, o suprassumo da robótica é o robô humanoide. É uma tentativa que está sendo desenvolvida por algumas empresas tem algum tempo. Ele esbarra não tanto em questões assim da física, como equilíbrio, ou alguma coisa assim. Ele esbarra muito mais na questão de autonomia dele e a capacidade dele de fazer coisas sem ser previamente programado. Então são situações que ainda estão evoluindo, que o Elon Musk, por exemplo, ele está desenvolvendo o Optimus Prime, né, que ele tem essa intenção. Ele fez um evento no qual ele colocou diversos robôs ali interagindo com o público, mas logo depois foi revelado que naquele evento aqueles robôs estavam sendo controlados por controle remoto por operadores. Então, ainda ele mesmo deixou claro que o robô não vai estar pronto para venda agora, ele está pensando em 2026, 2027. Então, ainda não é algo assim. Ele está evoluindo, ele já consegue fazer algumas coisas, e faz muito bem, inclusive ali na base do controle remoto, né? Mas ainda não é esse suprassumo. Quando a gente fala de robótica, a gente fala de um sistema que vai permitir que você faça coisas que envolvam tanto a parte de robótica quanto machine learning, processamento de linguagem natural, aprendizado de máquina, todas essas coisas juntas. O que não é tão simples, você botar todos esses mecanismos em ação. Mas isso aqui é o futuro. Hoje já existe robô, eu não estou nem falando do humanoide, porque esse aqui é o suprassumo da robótica que está em desenvolvimento ainda. Mas, poxa, a gente já tem vários tipos de robô. A gente tem robô cirurgião, que também é operado por controle, mas faz cirurgias médicas precisas, permitindo a recuperação do paciente muito rápido. A gente tem robôs industriais diversos. A gente tem robôs de automação, de logística diversos. A Amazon, exemplo, que utiliza robôs para fazer gestão dos seus galpões. A gente já tem robôs de limpeza doméstica, né, que varrem o chão, que limpam o chão, aspiram o chão. Você tem robô cachorro, né, o Sony Aibo, que já é bem antigo, já tem também. Então, assim, as coisas estão evoluindo num ritmo ainda lento, né, porque essa tecnologia tem um desafio muito grande, que a gente vai falar sobre isso, que é a grande dificuldade, é a capacidade computacional da humanidade, que é limitada. E quando a gente fala de machine learning, a gente está falando de técnicas que envolvem principalmente estatística, estatística muito avançada, porque a ideia de machine learning é você conseguir prever algo, né? E essa predição
ela é feita baseada em dados e baseada no histórico que você tem, ou ela pode ser uma predição de segmentação de dados, quer dizer, eu olho para os dados e tento encontrar padrões que agrupam esses dados em grupos diferentes. Essas são duas técnicas as mais comuns, claro, e nos últimos anos a gente viu a evolução das redes neurais. E as redes neurais levou a uma outra evolução, que foram lá os transformers, né? Que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas antes, a gente vai falar um pouquinho precisamente de linguagem natural, eu quero chamar a atenção nesse slide que você entenda aqui algumas coisas. O processamento de linguagem natural muitas vezes começa por um processo de tokenização. Enquanto a gente fala de machine learning envolve números, aqui a gente fala que envolve palavras, ou seja, palavras não, palavras é o termo gramatical correto, mas tecnicamente falando a gente fala tokens. O que são tokens? Então a gente vai tentar explicar isso para vocês aqui. Deixa eu só mudar aqui. Fazer a transição. Olha que lindo. Então vamos lá. Como é que funciona, por exemplo, o ChatGPT? Então, vamos colocar aqui. O ChatGPT, né? E vamos já citar aqui o seu principal concorrente hoje, que é o Claude, que hoje é o principal concorrente aí quando a gente fala de qualidade, né, de resposta, é o Claude, a gente vai falar um pouquinho dele também. Mas assim, vamos ter a seguinte consideração. Supondo que eu queira mandar para o GPT a frase antes tarde do que e 3 pontinhos. É como se eu quisesse fazer um teste aqui, porque o GPT ele é um sistema de predição de palavras. É por isso que, para quem usa o GPT, você já deve ter notado que ele vai escrevendo palavra por palavra. E isso tem um motivo. É porque o modelo só consegue realmente fazer isso. Imprimir palavra por palavra. Então, se eu passo para o GPT a frase antes tarde do que 3 pontinhos, muito provavelmente ele vai responder ou falar da expressão antes tarde do que nunca, ou ele simplesmente vai colocar nunca, porque é a próxima palavra mais provável que ele vai responder para você. Vocês podem até fazer esse teste aí. Bom, beleza. Antes tarde do que? Supondo que eu mandei esse comando para o GPT. Bom, isso daqui é o que a gente chama de encoding. É o que o GPT vai receber, né? E ele vai te responder o quê? Pode ser que ele te responda isso, pode ser que ele te responda algo parecido, né? Mas tudo bem. Então isso aqui é o que sobrou para ele e isso aqui é o que a gente chama de decoding. Beleza. Mas quando você manda essa frase para o GPT, o que ele faz com isso, né? Como eu falei para você, o GPT escreve palavra por palavra. Então ele vai ler também palavra por palavra. Então eu vou mudar aqui. Basicamente ele vai quebrar essa expressão em palavras. E inclusive o ponto para ele é como se fossem tokens, né? Então cada uma dessas palavras aqui é o que a gente chama de token. Aqui é o token 1, aqui é o token 2, deixa eu só botar token 2, token 3, token 4, e a gente tem aqui o token 5, 6, 7, 8, porque cada ponto vai ser considerado um token para o GPT aqui. Então o que o GPT faz? Você mandou o antes, certo? Na sequência você mandou o tarde. Então, nessa sequência, ele vai calcular... Léo, não está na tela. Opa. Verdade, não está mesmo.
Estão vendo agora? Leonardo, não está na tela o que tu estás falando. Ah, maravilha. Eu já vi aqui o Maria. Obrigado. Maria me avisou aqui no Discord. E aí, maravilha. São falhas técnicas aí, mas fiquem tranquilos que vai dar tudo certo. Então aqui, ó, antes tarde do que nunca. Eu tenho aqui o encode e o decode, certo? Então é o seguinte, quando eu pego aqui o token 1 antes, na sequência vem tarde, o que o GPT faz? Ele calcula aqui uma porcentagem. Ele vai vir aqui e calcular outra. Aqui ele calcula outra, aqui ele calcula outra. E aí, o que vai dar aqui nesse caminho a maior probabilidade é a palavra nunca, né? Então, é basicamente assim que ele funciona. E é daí que vem a necessidade de você aprender a escrever os comandos, porque quanto melhor for o seu que você enviar aqui no encode, né, o que você enviar aqui no seu comando, muito melhor pode ser a sua resposta. Uma coisa basicamente vai depender da outra, né? Então, assim, antes tarde do que nunca, inclusive é um dos primeiros exercícios aí você tentar fazer esse teste aí para ver se funciona. Mas a ideia aqui é essa no GPT. E isso que a gente está falando aqui é o que a gente chama de processamento de linguagem natural. Mas tem um detalhe. Espera aí. Tem um detalhe. Isso daqui, quando você manda, deixa eu estar na cor certa aqui. Quando você manda o seu comando, o seu prompt, para a inteligência artificial, como que funciona? Ela vai trabalhar com o que a gente chama de neurônios, né? Porque isso aqui é uma grande rede neural. Esse primeiro neurônio só recebe a mensagem e ele vai distribuir isso aqui para um outro neurônio que vai fazer separar em token. Daqui ele vai ter outro neurônio que vai analisar a sequência que você colocou as palavras, tá certo? Em paralelo, ele pode ter aqui não, aqui não seria aqui provavelmente. Ele pode ter aqui um outro neurônio que pode ser para detectar o idioma. E assim vai. Para quê? Para tudo no final, né, depois de passar por vários neurônios, você tem aqui a sua resposta. Certo? Mais ou menos isso. Então, esse processamento que a gente falou que ele chega ali a um custo, né, a gente fala porcentagem ali, mas é para tentar simplificar a linguagem, né, uma probabilidade, esse processamento dele envolve uma rede neural muito grande, que vai ter vários tipos de processamentos que vão determinar a sua resposta. E esse processo, muitas vezes, ele pode ter um caminho diferente para cada comando que você passa. Você pode passar um comando um dia e ele fez um caminho e chegou numa resposta 1. E você pode passar outro dia um prompt 2 e chegar numa resposta 2. E você pode um dia mandar de novo o prompt 1 e ter uma resposta 3. Por quê? Porque existe algo de aleatório nesse caminho todo aqui, certo? É um caminho complicado, são redes neurais, então existe um caminho que tem que ser feito. E esse caminho muitas vezes direciona a resposta para um outro caminho. Então isso é interessante da inteligência artificial. Uma das técnicas que a gente vai falar é de brainstorming com a inteligência artificial, no qual a gente pode se beneficiar desse lado aleatório da inteligência artificial. Então a gente falou um pouquinho aqui de NLP. Deixa eu mudar aqui. E voltando. E basicamente
Um tema importante que a gente tem para alavancar aqui é o tema humano também. Né? Porque é o seguinte: quem desenvolveu essas ideias todas e quem chegou nessa história, né? Aí é porque isso tem uma razão. Nos últimos anos se desenvolveu uma disciplina nova, uma profissão nova chamada ciência de dados. Ciência de dados, o cientista de dados, ele tem que ser especialista em programação, machine learning, matemática e estatística e também na habilidade de contar histórias. E por meio desse processo constante de processar, analisar, entender o dado e fazer uma série de pesquisas nesse sentido, foi que surgiu a possibilidade de se criar uma ferramenta como o ChatGPT. Por um processo constante que vem evoluindo ao longo do tempo, em que os dados vão ficando cada vez maiores e mais fáceis de você armazenar e catalogar e processar, e junto com o desenvolvimento em ciência de dados que vem evoluindo a inteligência artificial em paralelo. Então, o cientista de dados, ele tem que ter um pouquinho de habilidades a mais ali. Programação, matemática, estatística e storytelling. Então, isso aqui realmente é para quem está pensando em trabalhar com essas tecnologias, né? Então, eu quero criar um modelo que vai criar imagens, eu quero criar um modelo específico que atenda uma demanda minha. Então, isso vai exigir um trabalho de engenharia e ciência de dados para você chegar lá. E essa é uma das profissões mais quentes do momento. Cientistas de dados têm facilidade de obter visto nos Estados Unidos, é uma profissão demandada no mundo inteiro, um dos salários mais altos aí para quem quer trabalhar nessa área. E geralmente quem vai trabalhar com ciência de dados são pessoas que têm formação em ciência da computação, em matemática, estatística, física. Eu conheci também, um rapaz cientista de dados que era astrônomo. Eu já vi também alguns tipos de biólogos, pesquisadores médicos, porque envolve muito a parte de ciência, matemática e estatística, então existe cientista de dados com conhecimento específico de alguns domínios, como saúde, enfim. Toda essa evolução dos últimos anos por cientistas de dados, especialistas, pesquisadores, levou aí à criação dos Transformers. Os Transformers são essas redes neurais que foram criadas aí com o intuito de treinar essas inteligências artificiais como o ChatGPT para criar um grande banco de dados inteligente de vetores. Quer dizer, significa o que isso? Muito técnico. Significa que é como se fosse um banco de dados que consegue armazenar como uma palavra se conecta com a outra. E que dependendo do que você começou a conectar, ele vai se conectar com essas novas palavras da mesma maneira. Então, quando a gente fala de IA generativa, apesar do resultado impressionante hoje, ela não deixa de ser uma espécie de banco de dados evoluído que funciona com comunicação humana. Mas não deixa de ser isso, porque na verdade ela só está ali trabalhando com o que ela tem armazenado no seu modelo, né? Por isso que ela tem suas limitações naturalmente. Bom, e esses Transformers foi o que permitiu essas ferramentas de IA generativa, ferramentas aí como o ChatGPT, o Grok, o Claude, Perplexity, Gemini, Meta AI e outros que estão surgindo cada vez mais. Eu citei esses aqui, que eu considero que são os que chamam mais atenção hoje, em parte por ter patrocínios de Big Techs, né? O ChatGPT tem um grande patrocínio aí da Microsoft, o Grok pertence ao Twitter, o Claude pertence aí a uma empresa chamada Anthropic, que agora está com uma parceria muito grande com o pessoal da Amazon. O Perplexity, que é um buscador novo, que eu confesso, se você começa a usar o Perplexity, você vai parar de usar o Google. Então vale a pena você conhecer o Perplexity e saber como buscar por ali. É um buscador que funciona com inteligência artificial. Então você pergunta para ele as coisas, ele te dá a resposta com texto e te aponta as páginas que ele pesquisou para te dar aquela resposta. E ele consegue ser preciso, consegue ser atual, te traz coisa contextualizando a data. Nesse ponto ele é melhor que o ChatGPT, o Perplexity para busca. O ChatGPT lançou o ChatGPT Search, mas o Perplexity é infinitamente melhor que o ChatGPT Search.
Assim como o Claude, hoje o pessoal está falando que o resultado do Claude como ferramenta para você escrever código, né, programação, criar software, o Claude está melhor do que o ChatGPT, mas o ChatGPT ainda é a base do GitHub Copilot, que é uma ferramenta de IA mais usada por programadores hoje. Ele ainda usa ChatGPT, mas está evoluindo aí para usar o Claude. Os dois últimos aí, o Gemini e o Meta AI, esses são os últimos aí que saíram, estão sendo testados. Eu, particularmente, testei um pouco dos dois e o resultado do Gemini melhorou muito em comparação ao antigo Bard do Google, que era muito ruim. Mas o Meta AI eu achei péssimo por enquanto. Ele é baseado no Llama, que é um modelo open source também, que tem muita gente baseando, construindo seu próprio modelo em cima do Llama, né? Mas o que está evoluindo mais é o Claude. E isso se deve a uma razão, tá? O ChatGPT evoluiu muito no começo pela parceria com a Microsoft. O que a Microsoft tem? Tem o Azure, que é um sistema de cloud que permite que eles criem diversas instâncias e fiquem treinando as coisas do ChatGPT por lá. Mas o Claude fez uma parceria com a Amazon. E a Amazon lançou um chip novo específico para fazer processamento de treinamento de inteligência artificial. E por causa disso, o Claude parece que está evoluindo mais rápido que o ChatGPT por causa dessa parceria com a Amazon aí. Então, vamos acompanhar aí para ver qual desses aí vai evoluir mais. Hoje o ChatGPT ele é mais complexo na integração com outras ferramentas, na facilidade de uso, criar assistentes, e por isso que a gente optou por fazer o curso com o ChatGPT. Mas futuramente podemos fazer um curso específico aí com a questão de APIs do ChatGPT e do Claude, por exemplo. Como eu expliquei ali nas notas, nessas mesmas notas aqui, peraí. Aqui, né? Nessas notas aqui, que eu expliquei a questão dos tokens, né? Aqui tem um slide para explicar um pouco isso, né? Como é que funciona. É mais ou menos isso daí. Ele tem um encoder, você manda ali, nesse exemplo ele mandou How are you? E terminou a mensagem, e o decoder respondeu I am fine. Quer dizer, qual é, dentro de cada token ali, a probabilidade de uma resposta para o How are you maior? É I am fine. Então é por isso que ele colocou a resposta I am fine. Mas qual que é o desafio, então, agora para o pessoal desenvolver essas inteligências artificiais, né? O grande desafio. O grande desafio é que todo esse processo que está no slide aqui é um processo complexo, que exige muita computação, exige uma dificuldade muito grande de você armazenar um volume gigante de dados e processar esse volume gigante de dados. E o desafio é que você precisa fazer isso e você precisa ter hardware para isso, você precisa ter estrutura física de máquinas, né? Ou você precisa ter uma cloud gigante, como é o caso da Microsoft, que tem o Azure, e do Claude, né? Do Claude da Anthropic, que tem a Amazon como parceira. Ou você faz que nem o Elon Musk, que deu uma de louco, e criou um data center em 2 meses, assim, de uma forma absurda, né? Então a gente vai falar disso aqui justamente no próximo vídeo. Eu quero que vocês assistam para entender a complexidade técnica e visualizar o data center que o pessoal do Twitter da XAI fez, para vocês terem uma noção da dificuldade que é isso. Então, vamos ver aí o vídeo. Vamos dar um play aqui. The team at X is building a massive AI supercomputer that encompasses over 100,000 GPUs, exabytes of storage, super fast networking. This place is absolutely amazing. And this entire supercomputer is built to power Grok. Now, XAI is building something with Grok that is far more than just a simple chatbot like we've seen before. And that is exactly why there is a giant cluster here. This entire facility with over 100,000 GPUs was built in only 122 days. And just to give you some frame of reference, the largest exascale supercomputers only have a fraction, maybe half to a quarter as many GPUs as XAI has here, and yet those deployments generally take many years from start to finish.
Inside the data hall, xAI is using a pretty common design. This is a raised floor data hall, and above we have our power. Down below we have all of the pipes for the liquid cooling so that heat can be exchanged to the facility chillers. Each one of these compute halls has about 25,000 GPUs, plus all the storage, the fiber optic high-speed networking. It's all built into the hall, and then they're connected together. The connections to each data hall are basically the fiber optic cables, the liquid cooling and plumbing for the water, and then there's also just a bunch of power delivery that's super cool. Como vocês podem ver, é um desafio muito grande. Então, até outro dia o presidente do Brasil falou por que os brasileiros não desenvolvem inteligência artificial. Uma razão é essa daqui. O hardware é caríssimo, né? A gente está falando de... O Elon Musk ele optou pela NVIDIA, então ele está usando aí diversas GPUs da NVIDIA, o que tem um custo exorbitante aí. E desenvolver esse data center aí, como ele fez em tempo recorde aí também, não é nada fácil, não é nada tranquilo. Muito bem. Vou dar uma pausa aqui, porque a gente vai entrar na parte 2 da aula, que é engenharia de prompts. E deixa eu dar uma olhada aqui se alguém fez alguma pergunta. Deixa eu ver aqui. O Ícaros mandou aqui, boa noite, fui seu aluno do MBA da FIAP. Isso aí, Ícaros. Com certeza, muito bom te ver por aqui. Daniel, já trabalhei com COBOL no início da carreira. Daniel, não é fácil não. O Maurício mandou um boa noite. O Leandro falou que não estava mostrando, não está na tela. Eu esqueci de mudar aqui a tela. Desculpa aí, pessoal. Daí ele falou aqui, ó, tenho gostado da Claude para a parte matemática. Parece que ele tem notas melhores, né? Eu não sei se você está usando o Sonnet, né, que é o último modelo, né? Mas se estiver usando, maravilha. O Candeloro mandou também aí, o Candeloro está no chat do Twitter, mandou aí, está na audiência. Valeu, Candeloro. Tem mais gente na audiência aqui, peraí. Então o pessoal falou aqui... No primeiro contato. E o Alan mandou aqui, boa noite, gente. Deixa eu ver aqui quem é o Alan. Não sei quem é o Alan. Maria perguntou, o que tu pode falar do Grok? O Grok, ele está evoluindo muito rápido em comparação. Eu diria que o Grok, ele tem menos tempo de desenvolvimento que o Meta AI e ele tem qualidade muito melhor do que os outros. Outra coisa que é legal do Grok é que a OpenAI, o Claude me parece que também, eu já vi feedback sobre isso. Quando você vai tratar de alguns temas políticos ou mais sensíveis, eles ficam com políticas e regras que ele se autocensura, né? Enquanto o Grok, ele não tem muito isso. O Grok, ele tem outra vantagem também, ele está sempre usando as buscas em tempo real no próprio Twitter. O que é bom, né? Porque muitas vezes a informação está quente no Twitter e nem saiu na mídia. Então, isso é uma das coisas legais também do Grok. Porque a grande coisa é que o Elon Musk, lógico, depois que ele comprou o Twitter, ele falou, não, agora os dados do Twitter são meus. Então, ele dificulta para as outras IAs conseguirem indexar os dados do Twitter. Então, ele tem ali uma massa de dados que os outros vão sentir falta, com certeza, né? E além disso, a questão de censura, mas ele ainda não tem ainda uma qualidade tão alta quanto o ChatGPT, não, ou mesmo como o Claude, não é tão alta. O João perguntou, e o Copilot? O Copilot, aí depende, porque assim, hoje tem vários Copilots. Você está falando do GitHub Copilot? É muito útil, mas o GitHub Copilot, ele usa o ChatGPT. Existe o Copilot Chat, que nesse momento eles estão migrando para o Claude com Sonnet. Então, inclusive acho que sai mais barato você contratar o GitHub Copilot para usar o chat, para usar o Claude, do que você contratar o próprio Claude. Mas bem que aí, lógico, né, no GitHub Copilot tem um viés ali para escrever código e ajudar na programação. Então, com certeza o Copilot aí, ele tem ajudado muitos desenvolvedores, assim, a produtividade dentro da área de desenvolvimento,
é muito grande, porque muitas vezes o programador ele está justamente pegando o código que já existe, copiando e colando e reinventando a roda o tempo todo. Criando mecanismos que são sempre as mesmas estruturas, são certas estruturas que são sempre as mesmas. Então, você produzir essas estruturas com inteligência artificial facilita muito a sua vida. Não tem como você não entender isso. Aí eu te digo, aí eu vou fazer um paralelo com uma profissão que eu vejo que tem muito a ver com programação, que é direito. Direito, o advogado também passa pela mesma situação, só que aí, no caso, com linguagem natural. Muitas das vezes ele está reinventando a roda e reescrevendo a mesma coisa para tratar de pessoas diferentes, casos um pouco diferentes, mas que certos trechos do texto você pode reaproveitar de outros textos. E é por isso também que a inteligência artificial vai impactar muito a área do direito, porque essa necessidade de fazer coisas repetitivas e facilitar a sua vida, você já treinar um assistente ali que já conhece todas as suas petições para só reescrever de novo, é incrível. A gente vai falar sobre isso também. A Maria perguntou, o Grok é menos partidário? Eu diria que sim, embora, claro, todo mundo tem viés, né? Então, se o Elon Musk tem um viés hoje mais trumpista, o Grok também deve ter um viés mais trumpista, mas com certeza ele não é tão politicamente correto, acho que o termo seria esse para falar do Grok. Mas o Grok também pode ser usado para escrever código e eu vi alguns programadores falando que o Grok tem ajudado com códigos básicos, mas códigos muito avançados ele não é tão bom. Eu já fiz alguns testes com ele, inclusive eu fiz o teste de tentar quebrar o código do cupom promocional desse curso com o Grok, e o Grok resolveu o problema, ele achou o código, mas ele escreveu errado o código. Mas ele entendeu a lógica do código, isso do modo easy, né? Ele entendeu, ele até escreveu marcando as letras ali, mas na hora de escrever o cupom ele escreveu errado. Então, essas inteligências estão evoluindo, né? Você dá um desafio um pouco mais complicado para elas, muitas vezes ele não consegue resolver. Ela falou aqui de um vereador que conseguiu passar uma lei criada pelo ChatGPT. Mas porque, veja, quando a gente fala de criar coisas com essas IAs, vocês têm que ter em mente que existe um comando antes do que a IA cria. Então você tem que saber dar esse comando. Então, se ele conseguiu fazer com que o ChatGPT escrevesse um projeto de lei adequado, é porque ele deu um comando adequado, né? Então, isso é importante de a gente entender e visualizar. Então, antes de entrar aqui na nossa primeira aula, que a gente vai... não, na verdade, pode ficar lá. Pode ficar aqui apresentando, peraí.